Os meus pais levaram-me de férias de sonho e nunca mais voltaram. Deixarão-me sozinha num país estrangeiro com nada além de um bilhete que dizia: tens 17 anos, é suficientemente crescida para sobreviver. Eu sou a Nathalie. Tinha 17 anos quando os meus pais me levaram à Grécia. Disseram que era uma viagem de reinício. Eu andava com dificuldades, a chumbar a matemática, a lutar com raparigas na escola, a faltar às aulas. A minha mãe dizia às pessoas que eu estava só mal-humorada. O meu pai não dizia muito, nunca dizia. Mas quando me surpreenderam com 2 bilhetes e disseram que seríamos só nós os 3, sem irmãos, sem chamadas de trabalho, deixei-me acreditar que falavam a sério, que talvez, só talvez, esta fosse a forma deles tentarem. Os primeiros dias foram estranhos, mas esperançadores. Comemos gelado junto à água, visitamos ruínas de que eu não queria saber, tiramos fotos sorridentes para o Facebook. A minha mãe até me deu a mão enquanto esperávamos na fila para o ferry para Santorini. Lembro-me de pensar: talvez seja isto, talvez estejamos a recomeçar. Na manhã em que tudo mudou, devíamos apanhar o voo de volta para os Estados Unidos. Tomamos o pequeno almoço juntos no buffet do hotel. A minha mãe usava o seu batom coral, aquele que só usava em dias importantes. O meu pai tomava o seu café preto habitual, a ler o jornal sem virar uma página. Depois, mesmo antes do check-out, a minha mãe virou-se para mim e disse: vamos só ali à rua comprar umas lembranças, voltamos dentro de 15 minutos. Assenti, mal levantando os olhos. Estava a mexer no telemóvel a tentar responder à minha melhor amiga que perguntava como estava a correr a ligação forçada em família. Passou 1 hora, depois 2, depois 4. Perguntei aos funcionários do hotel se os tinham visto. A recepcionista franziu o sobrolho e disse: ah, o casal do quarto 302? Já fizeram check-out esta manhã. O cartão-chave já não funcionava. Corri para o quarto. Estava vazio. A minha mala tinha desaparecido, também o meu passaporte, até a minha mochila. Como se nunca tivesse estado ali. Liguei para os telemóveis deles. Ia direto para o voicemail. As mensagens não entregavam. Comecei a entrar em pânico, a andar de um lado para o outro no passeio, a chorar e a ligar outra vez e outra vez. Um estranho parou para perguntar se eu estava bem. Não estava. Fui à embaixada dos Estados Unidos na manhã seguinte, desesperada e sem dormir. Uma mulher de blazer azul marinho e coque apertado ouviu com atenção, depois escreveu algo no computador. Após um longo silêncio, virou-se para mim e disse: o teu voo de regresso foi cancelado. O teu nome já não está registrado no seguro de saúde deles nem como contato de emergência. Lamento muito. Atingiu-me tudo de uma vez, frio e nauseante. Eles não se esqueceram de mim. Eles removeram-me. Não me deixaram para trás. Deixarão-me de fora. Nessa noite voltei ao átrio do hotel, na esperança de que talvez, só talvez, houvesse um bilhete ou mensagem, qualquer coisa. A única coisa à minha espera estava no bolso do meu casaco de ganga. Um pequeno bilhete dobrado, a letra da minha mãe. Tens 17 anos agora, é suficientemente crescida para sobreviver. Era tudo o que dizia. Sem pedido de desculpas. Sem explicação. Apenas uma frase que me cortou por dentro. Enrosquei-me atrás de um arbusto junto a uma padaria e chorei até não conseguir respirar. Não sabia como voltar para casa. Nem sabia se ainda tinha uma casa. Ao longe, ouvia-se música de um café próximo. Um casamento talvez. Pessoas a rir. Copos a tilintar. Uma família que ainda se queria. Lembro-me de apertar o telemóvel com força. A olhar para a última foto que tiramos juntos. Os meus pais a sorrir debaixo de uma coluna de mármore. Eu entre eles. Parecíamos uma família. Mas as fissuras sempre lá estiveram. Eu é que não as via. Mais tarde, muito mais tarde, lembraria flashes da semana antes da viagem. O meu pai sentado na varanda segurar um envelope branco, oficial, com aviso final carimbado a vermelho. A minha mãe a andar de um lado para o outro na cozinha, a sussurrar alto demais para ser por acaso. E uma noite em que pensavam que eu estava a dormir, mas ouvi-os discutir. Não podemos levá-la conosco, disse a minha mãe. Ela vai estragar tudo. Já não é uma criança. Está por um fio. Tal como nós. Quis acreditar que estavam só a desabafar, que era estresse, uma fase.
Mas agora, sentada sozinha num país onde ninguém sabia o meu nome, percebi a verdade. Eles planearam isto. Não se esqueceram de mim. Apagaram-me. Não dormi nas primeiras noites. Não realmente. Acampei atrás de uma padaria na periferia da cidade. Tinha um caixote metálico que irradiava calor suficiente para impedir que o vento me atravessasse. Enrosquei-me com o casaco fechado até o queixo e os braços à volta do estômago, a ouvir os sons das entregas matinais. Garrafas de vidro a tilintar, caixas a bater, homens a gritar numa língua que mal compreendia. Contava respirações só para não chorar. Na terceira manhã fui apanhada a tentar roubar um pão deixado a arrefecer num tabuleiro junto à porta de trás. Os meus dedos estavam dormentes, a boca seca, e nem ouvi os passos atrás de mim até alguém agarrar o meu pulso. Fiquei imóvel, olhos arregalados, à espera da polícia, problemas, deportação. Em vez disso, uma mulher olhou para mim. Tinha o cabelo prateado preso num coque solto, farinha no avental e olhos tão penetrantes que pareciam atravessar-me. Não gritou. Não ralhou. Apenas disse: se tens fome, trabalhas. Chamava-se Lúcia. Tinha 68 anos, geria a padaria sozinha e vivia naquele mesmo apartamento por cima há mais de 30 anos. Deixou-me lavar a louça nas traseiras, esfregar o chão, carregar sacos de farinha que mal conseguia levantar. Nessa noite, deu-me um cobertor dobrado e apontou para um catre na arrecadação. Sem explicações. Sem perguntas. Não era uma cama. Não era quente. Mas era seguro. E naquele momento, seguro era tudo. Lúcia não perguntou pela minha família. Não precisava. Acho que sabia. Os dias viraram semanas. Aprendi grego suficiente para seguir instruções básicas. Lavar. Esfregar. Mais farinha. Copiava os movimentos dela ao amassar a massa. Observava os olhos quando ajustava a temperatura do forno sem olhar para o mostrador. Às vezes falava comigo em frases suaves, geralmente tarde da noite, enquanto limpava o balcão. Uma noite, enquanto moldávamos pães, olhou para as minhas mãos e disse: a minha filha tinha mãos como as tuas. Cheiravam sempre a fermento. Sempre curiosas demais para o próprio bem. Não perguntei o que aconteceu à filha dela. Ela nunca mais falou no assunto, mas, a partir dessa noite, começou a guardar os pães deformados, os que eram feios demais para vender. Deixava-os embrulhados em papel pardo ao lado do meu catre, como se fosse um ritual, como se talvez soubesse que o amor, para alguém como eu, precisava vir em pedaços pequenos e silenciosos. Encontrei um portátil partido que alguém tinha deitado fora atrás de um contentor. Passei horas a consertá-lo com peças emprestadas de uma loja de reparações local. Ensinei-me a ligar-me ao Wi-Fi público. Inscrevi-me num programa online para obter o GED. Estudava junto à porta dos fundos, ao lado de um frigorífico que zumbia alto demais. Fazia os trabalhos de casa de álgebra enquanto o ar se enchia com o cheiro de canela e sésamo torrado. Sempre que recebia o resultado de um teste, murmurava a nota em voz baixa, como uma oração. Guardei o casaco que usava no dia em que os meus pais me deixaram, não porque queria, mas porque o bilhete ainda estava no bolso, aquele que dizia: tens 17 anos, suficientemente crescida para sobreviver. Algumas noites, eu desdobrava-o só para provar que estava a sobreviver, que ainda cá estava, que as palavras deles não me tinham quebrado. Mas, lá no fundo, eu não sabia quem era sem eles. Já não era filha. Já não era estudante. Nem cidadã. Só uma rapariga que lavava pratos num país que não conhecia o meu nome. E, mesmo assim, eu ainda estava viva. A primeira vez que ganhei dinheiro que não cheirava a fermento ou suor foi de uma ação em que mal percebia. Era uma pequena empresa de navegação grega. Tinha lido um artigo sobre o plano de reestruturação deles, numa revista de negócios amarrotada que alguém deixou numa mesa de café. Arrisquei. Investi os 200 euros que andava a poupar para uns sapatos novos. Triplicou em 2 semanas. Esse foi o momento em que algo mudou, não no mundo, mas em mim. Já não estava apenas a sobreviver. Estava a aprender a avançar. Lúcia apanhou-me uma noite com o portátil aberto e folhas de cálculo espalhadas pela pequena sala dos fundos. Estás a jogar a contabilista agora? Brincou. Encolhi os ombros. Só curiosidade. A verdade é que estava a fazer mais do que isso. Estava obcecada.
Devorei todos os recursos gratuitos que encontrei online, palestras no YouTube, fóruns de negócios traduzidos e um PDF digitalizado dos ensaios de Warren Buffett que encontrei através de um link duvidoso. Li-o 3 vezes numa semana. Rabisquei apontamentos nas margens de recibos antigos. A voz dele tornou-se a minha música de fundo enquanto esfregava tachos ou enrolava massa. Assumi riscos maiores. Alguns falharam. Outros explodiram. Aos 20, tinha clientes. Aos 22, tinha investidores. Registrei uma pequena empresa de consultoria com um nome traduzido. Nada chamativo. Só o suficiente para parecer legítimo. A notícia espalhou-se. Ajudava vendedores locais a otimizar cadeias de fornecimento, aconselhava viajantes sobre investimentos digitais e até criei um pequeno curso para outros jovens indocumentados que procuravam construir fontes de rendimento online. Lúcia nunca perguntou quanto eu estava a ganhar, mas notava as mudanças. O novo telemóvel que lhe comprei no Natal, a máquina de café expresso que instalei discretamente na padaria, a forma como paguei a conta do gás dela sem dizer uma palavra. Uma tarde, olhou para mim e disse: "Agora andas diferente. Como se já não estivesses à espera que algo te caia em cima da cabeça." Ri-me. Mas ela não estava errada. Comecei a enviar dinheiro para abrigos de jovens nos Estados Unidos, doações anônimas, sempre, especialmente para programas na Florida. Dizia a mim mesma que era só para retribuir. Mas, lá no fundo, acho que uma parte de mim queria que eles reparassem. Que se perguntassem: quem está a ajudar estas raparigas como nós não ajudamos? Nunca publiquei sobre o meu trabalho. Nunca disse o meu nome completo a ninguém. Não queria atenção. Queria liberdade. Paz. Uma vida que já não precisasse de se explicar às pessoas que a deitaram fora. Mas, mesmo com todo o progresso, mesmo com clientes, dinheiro e a estranha sensação de ser respeitada, eu ainda carregava a rapariga da padaria nos ossos. Ela agora estava calada, mas não desaparecida. Aparecia em momentos de dúvida, em noites sem dormir antes de grandes decisões, na forma como ainda estremecia quando alguém levantava a voz depressa demais. Eu não estava curada. Estava a construir. E a coisa sobre construir a partir das cinzas é que se lembra de cada tijolo que se assenta, de cada cicatriz que se cobre, de cada fenda que se tem de preencher com as próprias mãos. Por isso, quando o passado bateu a porta, quando um certo endereço apareceu numa lista de casas em execução hipotecária, eu não hesitei. Marquei um voo só de ida para casa. Foi a Lúcia quem viu primeiro. Estava sentada à mesa da cozinha com seu café da manhã, os óculos descaídos no nariz, a folhear uma velha pilha de jornais internacionais que alguém tinha deixado na padaria. Nem sequer olhou para mim quando falou. Apenas deslizou silenciosamente o jornal pela mesa e bateu com o dedo numa pequena caixa preta no canto inferior. "Reconheces esse endereço?" Fiquei a olhar. A rua. A cidade. O código postal. Conhecia cada número. Tinha memorizado essa caixa de correio em criança. A porta de rede que rangia. A fenda na entrada que nunca nos deixavam pisar. A casa dos meus pais na Florida. Aquela que compraram depois de me deixarem. Aquela que juravam nas redes sociais que era o seu novo começo. Agora estava em execução hipotecária. Reclinei-me na cadeira e soltei um suspiro que não sabia que estava a prender. Há um momento que chega quando o universo te entrega exatamente aquilo que uma vez te arrancou. Não parece uma vitória. Pelo menos não no início. Parece silêncio. Como água parada mesmo antes da tempestade. Não disse a Lúcia o que estava a pensar. Não precisava. Ela sabia. Viajamos para a Florida sob o pretexto de negócios. Fui com o meu nome legal da empresa, uma identidade corporativa que construía ao longo dos anos. Limpa. Neutra. Indetetável. O leilão foi realizado num parque de estacionamento ensolarado, em frente a um edifício do condado. A multidão parecia um clichê da Florida. Homens mais velhos em polos pastel, investidores com tablets e casais reformados de chapéu de sol a abanar-se com brochuras. Ninguém olhou para mim 2 vezes. Lúcia estava ao meu lado a segurar o cartão amargo. Eu sussurrava os números ao ouvido dela e ela levantava o cartão com uma calma experiente, sem emoção, só negócios. O preço subiu mais rápido do que esperávamos. Alguém mais queria a casa também.
Um homem de calças caqui e sapatos de barco que semicerrava os olhos na nossa direção como se estivéssemos a atrapalhar. Lúcia não vacilou quando o lance final foi dado e o martelo bateu na madeira. A voz do leiloeiro ecoou, vendido ao licitador 173. Lúcia baixou o cartão lentamente. Não celebramos. Nem sequer nos olhamos. Ficamos apenas ali, de pé, enquanto o leiloeiro prosseguia e eu deixava a realidade inundar-me. Eu era a dona da casa deles. Da sala. Do frigorífico. Do quarto principal com a janela virada para a rua. Cada centímetro da vida que tentaram construir sem mim agora estava no meu nome. Não me senti zangada. Não me senti vitoriosa. O que senti foi algo mais frio, mais afiado, controlo. Uma semana depois, receberam a notificação. Correio registrado. Linguagem legal. 30 dias. Devem ter ficado a olhar para aquilo, incrédulos, sem saberem quem tinha comprado a casa, sem saberem que a rapariga que abandonaram aos 17 tinha acabado de assinar a escritura do futuro deles. E eu não tinha acabado. Pediram uma reunião. O advogado deles ligou para Lúcia, pensando que ela era nova proprietária. Disse que os meus pais estavam dispostos a negociar e queriam falar diretamente com quem comprou a casa. Eu concordei. A reunião foi marcada para um pequeno escritório imobiliário nos arredores da cidade. Território neutro. Privado. Cheguei 10 minutos antes, vestida de azul marinho, cabelo preso, óculos de sol postos. Não a esconder-me, só ilegível. Eles chegaram 2 minutos atrasados. A minha mãe entrou primeiro, com um cardigan bege e uns óculos de sol enormes, do tipo feito para parecer frágil. O meu pai vinha atrás, a segurar uma pasta de couro gasta contra o peito, como se isso pudesse proteger. Não me reconheceram. Não de imediato. Sentaram-se do outro lado da mesa, acenaram com a cabeça de forma tensa e esperaram. Não disse uma palavra. Apenas levei a mão lentamente até os óculos e tirei-os. O rosto da minha mãe empalideceu. Os lábios entreabriram-se, como se uma palavra tivesse ficado presa na garganta. O meu pai piscou 2 vezes e depois baixou o olhar. O silêncio esticou-se entre nós, fino e cortante. Vocês deixarão-me, disse eu, num país estrangeiro, sem dinheiro, sem documentos, sem um adeus. A mão da minha mãe estremeceu. Pensamos que nos odiarias menos se simplesmente desaparecêssemos, disse ela, com a voz pouco acima de um sussurro. Por um segundo, vi algo real nos olhos dela. Não arrependimento, medo, talvez até vergonha. Mas depois endureceu, como sempre fazia. Eras impossível de viver. Sempre dramática. Sempre a discutir. Estávamos a afundar e tu estavas a arrastar-nos. Assenti uma vez, lentamente. E vocês deviam ser o barco salva-vidas, disse eu. Não os que atiram pessoas borda fora. O meu pai ainda não tinha levantado os olhos. Diz qualquer coisa, pedi-lhe. Olha para mim e diz que não foi escolha tua. Ele abriu a boca. Fechou-a. As mãos apertaram a pasta. A tua mãe pensou. Não quero saber o que ela pensou, interrompi. Ele estremeceu. Nem sequer tentaste pará-la, disse eu. Deixaste-a apagar-me. A voz dele, quando finalmente surgiu, era seca e frágil. Não achei que fosse sobreviver. Levantei-me, calma, controlada, pois sobrevivi. E agora sou dona da casa onde vocês vivem. A minha mãe piscou uma vez. Estás a blefar. Deslizei a escritura assinada pela mesa. As mãos dela pairaram sobre o papel, a tremer. Lúcia entrou então, vinda do corredor, com uma prancheta na mão, rosto inexpressivo. Acenou-lhes com a cabeça, profissional e fria. Vamos precisar das chaves dentro de 30 dias, disse. Receberão o cronograma oficial da desocupação amanhã. A minha mãe olhava de um para o outro, como se estivesse a acordar de um pesadelo. Não podem fazer isto. Somos os vossos pais. Olhei para ela. Não. Foram os meus pais. E tomaram a vossa decisão. Ela começou a chorar, não lágrimas verdadeiras, não de imediato. Era a encenação a que sempre recorria quando as coisas se tornavam confusas. O papel de mãe frágil e ferida. Mas eu não me mexi.
Lúcia colocou um envelope pequeno em frente dela. Estas são as instruções legais, disse. Sugerimos que as leiam com atenção. O meu pai ainda não tinha falado de novo. Os olhos estavam agora vidrados, perdidos. Mas eu já não sentia pena. Não mais. Virei-me para sair. Espera, disse a minha mãe. Por que agora? Depois de todos estes anos? Parei na porta. Porque eu precisava de ver as vossas caras quando percebessem que eu não precisava que voltassem. Só precisava que soubessem que eu voltei. E depois saí. Eles publicaram coisas sobre mim online. Chamaram-me mentirosa. Disseram que eu tinha sido manipulada. Que apareci do nada, sem coração e vingativa. E roubei-lhes a casa. Eu não respondi. Lúcia perguntou-me se tinha visto as publicações. Tinha. Deixa-os falar. Disse-lhe. Estou ocupada demais a construir algo real. Convertemos a casa em 4 meses. O revestimento amarelo recebeu uma nova camada de tinta. As telhas rachadas na cozinha foram substituídas por laminado de carvalho suave. Arrancamos os antigos quadros de Viver Rir Amar e trocamo-los por prateleiras com livros, fotografias emolduradas e mantas macias dobradas em cada cadeira. Transformamos o quarto principal deles num dormitório partilhado. 2 beliches, colchões novos, almofadas lavanda, uma caixa com tranca para cada rapariga guardar as suas próprias coisas. Lúcia chamou-lhe a segunda porta, porque para algumas pessoas, a primeira nunca se abre. Ela voltou a ensinar. Aulas de pastelaria todas as quartas-feiras. As alunas eram raparigas como eu. Jovens demais para estarem sozinhas. Velhas demais para serem responsabilidade de alguém. Ela ensinou-lhes a amassar massa, a confiar nas próprias mãos, a falhar sem desistir. Organizamos a nossa primeira casa aberta na primavera. Nessa semana, apareceram 6 raparigas. 2 estavam caladas. Uma não fazia contato visual. Outra chorou quando lhe demos meias lavadas. Lúcia apenas sorriu e disse: deixem-nas respirar. O resto vem depois. Nessa noite, fiquei de pé onde costumava ser o quintal dos meus pais. O ar cheirava a açúcar quente e sabão de limão. A luz da varanda era suave e dourada. Lá dentro, alguém ouvia música num altifalante de telemóvel rachado. Risos saíam pela janela. Risos reais, altos, sem pedir desculpa. Lúcia aproximou-se com uma caneca de chá na mão. Ainda sentes que não tens uma casa? Perguntou. Olhei à volta. Vi luz em cada janela, sapatos à porta, uma rapariga a pentear-se no espelho do corredor, outra enroscada no sofá finalmente a dormir. E eu soube. Isto não é apenas uma casa, disse eu. É onde todas nós começamos de novo. Se achares que isto foi intenso até agora, espera só até ouvires o que eu disse quando eles me imploraram por misericórdia. Carrega em subscrever, ativa o sino e vamos mergulhar nesta história de traição, sobrevivência e o regresso que eles nunca viram a chegar.